Grande ainda é uma cidade jovem em relação a muitas capitais no Brasil, o que dá a nós uma vantagem, a de crescer com sustentabilidade e mobilidade. Mas será que só ter isso como conceito resolve? Ou está passando da hora da gente discutir para valer esse crescimento, para não se arrepender no futuro? Hoje aqui comigo, a representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, Neila Viana Vieira. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem-vinda. Essa é uma discussão bem apropriada para a gente fazer, chegando ao aniversário aí. Aliás, eu falei 126 anos de Campo Grande na abertura do jornal, mas são 124 anos, tá, gente? Isso. Me empolguei com 26 de agosto, falei 126 anos. Mas está na hora da gente fazer esse tipo de discussão, né? Sim, muito na hora, né? Não podemos deixar passar muito tempo para tentar resolver as coisas ou então controlar ou mesmo organizar esse crescimento da cidade, né? Então é importante que a gente comece as discussões o mais rápido possível. Como a gente pode fazer, por exemplo, Campo Grande, eu não sei se está certo ou não. Estou conversando com uma especialista que é você. A gente cresce de forma esparramada, né? Os bairros se esparramam pela cidade, a gente tem pouco crescimento vertical, parece ser uma tendência da cidade. Eu não sei se isso é crescer de forma ordenada ou não, gostaria que você soubesse e opinasse sobre esse crescimento de Campo Grande. Então, esse é um dos grandes problemas que Campo Grande tem, esse crescimento espraiado, né, espalhado, como você disse, é muito ruim para a cidade, porque quando a cidade ela cresce deixando áreas desocupadas, áreas vazias, e ela fica muito grande, vamos dizer assim, o que acontece? A cidade fica mais cara para todo mundo. É verdade. Né? Porque você principalmente, precisa, né? exatamente, você precisa levar o transporte até mais longe, você precisa fazer coleta de lixo num lugar muito distante, você precisa levar toda a infraestrutura para lugares distantes. Escolas, então, postos de saúde. Escola, todos os equipamentos urbanos necessários e infraestrutura. Isso encarece a cidade. E, infelizmente, quem mais sofre com isso é a população de menor renda. Porque quem tem carro, quem tem condições de pôr filhos na escola perto de casa, usa sistema de saúde particular, para essas pessoas não tem problema. Mas, para a maioria da população, esse crescimento espraiado é muito ruim, é nocivo para a cidade, né? E o maior problema, na verdade, é que nós temos muitas áreas vazias, Sim. muito próximas ao centro. A questão não é nem tanto o crescimento vertical. É lógico que nós podemos otimizar a ocupação dos lotes, dos terrenos, com edificações aí de 4, 6 pavimentos. Não precisamos ter arranha-céus, né? Claro. Porque eles também não são muito bons para a cidade. Sim. Né? Mas ocupar essas áreas vazias, trazer a população que trabalha no centro, morar no centro, ela é muito importante. O centro para você tem cara de estar... Porque o que a gente percebe também, e isso foi a epidemia de Covid, trouxe muito isso, a descentralização dos serviços de comércio, né? E isso é bom, por um lado, porque você não precisa mais de caminhar longas distâncias para ir até os centros, que é só no centro que você encontra isso, mas o centro ficou sem uma função, né? Ele ficou bonito para o turista ver, tá linda aquela revitalização, mas sem função. Na verdade, assim, o centro ele ainda tem aquela característica de ser a principal área de comércio de Campo Grande. As novas centralidades, que a gente chama, né, que são esses subcentros nos bairros, realmente é bem benéfica, como você falou, facilita muito para os moradores da região terem serviços, comércio próximo à sua casa, sem depender de estar correndo para o centro da cidade. Isso é muito bom. Mas a parte histórica do centro, né, como a área mais antiga da cidade, a área que você ainda encontra umas especialidades, ela realmente precisa ser reforçada. Nós não perdemos totalmente ainda essa vida no centro, mas nós precisamos retomar, principalmente à noite. Né? Podemos ver que houve um investimento muito grande da municipalidade na área central. A área está bonita, como você falou, mas ela precisa ser usufruída não só pelo turista, mas pelo campograndense.
né? E por ser uma área diferente, porque ela não é igual aos centros dos bairros, é preciso reforçar, ter um investimento maior, um incentivo da prefeitura, principalmente para as atividades comerciais, restaurantes, bares noturnos, né? Para que a gente tenha vida o tempo todo no centro da cidade. Sabe o que eu sinto falta? Não sei se você vai concordar. Aqueles parquiletes são uma graça São. ali na rua 14 de julho. Mas, por exemplo, eles são muito abertos. Quem que senta ali à tarde com esse calor que tem em Campo Grande, né? De repente colocar uma cobertura verde, que seja, ou colocar uma cobertura ali para as pessoas realmente usarem aquilo como praça de descanso, né? Eu sinto falta disso. Outra coisa que me irritou muito quando eu voltei para cá há 2 anos morar aqui, foram esses pontos de ônibus no meio da Rua Barbosa, da Rua Brilhante. É a melhor forma de se fazer uma cidade funcionar, porque tirou mobilidade. Sim e não. Na verdade, é uma priorização da mobilidade do sistema coletivo, né? Os corredores de ônibus. Exatamente. Nós temos que priorizar o sistema de transporte coletivo ao invés do individual, né? O transporte individual, ele acaba trazendo mais problemas para a cidade, porque são muitos carros na rua. O que nós precisamos, sim, é aperfeiçoar o transporte coletivo para que mais pessoas possam utilizar o transporte. Porque hoje o nosso sistema de transporte ele não está no ideal em função de que nós temos passagens com valor alto, o tempo de deslocamento ainda é muito grande, então as pessoas optam por ir de carro ou moto, né, para poder chegar mais rápido ao trabalho. Agora, se o sistema funciona muito bem e ele pode ser integrado, por exemplo, com bicicleta, né, aí vai priorizar realmente o coletivo e não o individual. Ônibus que te deem a possibilidade de você levar a bicicleta no ônibus também, né? Para você poder usar e complementar com uma Para você fazer essa integração é ciclovia. importante. É importante que você consiga transportar a bicicleta também ou ter um local adequado para deixar você andar uma parte de bicicleta, depois pega o ônibus, né? Mas é um sistema que precisa ser realmente melhor, funcionar de uma forma melhor e de forma integrada. Como é que a gente começa essa discussão sobre a cidade que a gente quer? Principalmente participar das reuniões públicas, das audiências públicas que acontecem, né? Eu sou uma pessoa que participo muito dessas discussões. E o que eu percebo é que sempre são as mesmas pessoas, são os mesmos cidadãos que estão lá, ou representantes de órgãos. A maior parte da população não participa de fato da discussão de que cidade que ela quer. Ou seja, se pensar no coletivo, a cidade que nós queremos, né? Qual que é essa cidade? Vamos discutir, mas vamos participar de tudo que está acontecendo, para poder opinarmos, para poder decidirmos realmente o que está acontecendo, né? A Câmara tem promovido muitas audiências públicas sobre vários temas. Eles fizeram uma audiência do centro esses tempos da revitalização do centro. Exatamente. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Espero que a gente tenha contribuído, né, para a discussão de uma cidade melhor. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. Obrigada.